quero começar esse vídeo com aquele tradicional giro de notícias e a primeira informação é sobre o Fortaleza, que anunciou a contratação de Dylan Borrero, jogador que já esteve no Atlético Mineiro, fez uma última boa temporada pelo New England Revolution na Major League Soccer, 22 anos de idade. Preciso contar agora sobre o futuro de Almiron. O atacante paraguaio de 30 anos de idade entrou na mira de São Paulo, Santos, Palmeiras e Botafogo, pelo menos foi o que contou o jornal Meio Esporte. Confesso que achei a notícia meio esquisita, mas quero contextualizar para vocês. Primeiro, porque além de citar São Paulo, Santos e Palmeiras, o Meio Esporte afirma que o Newcastle toparia liberá-lo por 5 milhões de libras. Isso equivale a mais ou menos 38 milhões de reais. O Botafogo sinalizou com uma proposta de 10 milhões de euros ou 64 milhões de reais e talvez nem tenha sido suficiente para o sim do Newcastle, até porque o jogador está avaliado em 102 milhões de reais. Mas queria explicar sobre São Paulo, Santos e Palmeiras. São Paulo alega não ter dinheiro para grandes investimentos. Vai ser uma temporada de 2025 de reajuste financeiro. O Santos não tem capacidade para fazer um investimento desse tamanho, de 10 milhões de euros ou algo do gênero. Já o Palmeiras acaba de contratar 2 pontas, o Facundo Torres e o Paulinho. Será que valeria a pena contratar mais um? Diante desse cenário, confesso que estou mais convencido de que se o Almiron vier para o Brasil ou para a América do Sul, o Botafogo é favorito. A grande dificuldade nessa negociação, notícia ainda do ano passado, dava conta de que o Almiron ainda pretendia jogar por mais algum tempo lá na Europa antes de retornar ao futebol sul-americano, atleta cujo contrato no Newcastle se encerra em junho de 2026 e ele para essa temporada perdeu bastante espaço. Relação entre o jogador paraguaio e o atual treinador não é das melhores. E o Atlético pode usar o dinheiro ou parte do dinheiro da venda do Paulinho para contratar Soteldo. O atacante venezuelano que não fica no Grêmio foi devolvido para o Santos, agrada ao Cuca. O Cuca já indicou a aquisição do atleta, o nome está sendo avaliado pelos investidores do Galo e a tendência é que seja feita uma proposta ao Santos nos próximos dias. O Peixe vinha pedindo 5 milhões de dólares pela transferência do atleta. Soteldo, que quase foi parar no Cruzeiro, o negócio deu uma esfriada depois que o Cruzeiro recebeu a sugestão da contratação do Marquinhos, que chega praticamente de graça por empréstimo do Arsenal, nome que foi referendado pelo Fernando Diniz, o novo comandante do Cruzeiro. A saída do Paulinho, montar a linha ofensiva do Atlético. Pode ser ali o quadrado, pegando o meio campo para frente com os atacantes. Tenta fazer esse jogo com a gente aqui agora, com essa turma que eu vou colocar na tela aqui agora. Vamos lá, pessoal, vamos nos divertir com essa linha de frente que pode ser a do Atlético aí para esses primeiros movimentos do ano de 2025. Ô, Elton, isso é divertido para você? Ô Luiz, vamos lá, vamos brincar aí, fazer a linha de frente do Atlético. Lá em cima está escrito ataque, mas eu vou colocar como linha ofensiva, né? Você pode montar 2 jogadores de meio campo mais ofensivos e 2 atacantes, ou uma linha de 3 com um jogador de meia fazendo essa linha ofensiva, né? Puxando o ataque. Só lembrando que o Cadu, que está ali com a fotinha dele, o Cadu só volta aos treinos a partir de maio. Ele está se recuperando de uma lesão no joelho. Então, vamos lá, Luiz. Começa aí com você. O que seria o Atlético para esse início de temporada? O que você imagina que o Cuca possa montar para essa linha de frente? Ô, Elton, eu vou responder a sua pergunta assim, imaginando que o Zaratio está de volta, tá? E ele consegue atuar os 90 minutos. Então, assim, eu colocaria o Hulk mais centralizado, o Scarpa de meia mais camisa 10 também, um pouco vindo mais pelo meio, o Zaratio de um lado, nossa, e o Alisson de outro, cara. Porque, assim, o Bernardo é um cara que eu acho que pode ser recuperado? Pode, mas é porque também o que a gente tem dele recente é muito ruim, não dá pra pensar hoje no Bernardo jogando. Eu espero que ele eu acho que o Bernardo é das maiores decepções do futebol brasileiro, desses jogadores que chegaram no meio do ano. Eu acho que ele é a grande decepção. Eu acho que ele é a maior decepção, falando no Atlético, dos últimos anos, das contratações que o Atlético fez. Pensando Brasileirão, ele foi a grande decepção do Brasileirão. Aqui em Minas a gente tem no Cruzeiro o Wallace também, que pra mim foi uma decepção, que eu esperava muito dele também. Eu acho que o Wallace chega com cartaz maior, mas a discussão é boa. A discussão é boa. Eu acho que são 2 grandes decepções. Mas sim, aí respondendo a sua pergunta, desse time aí, eu faria isso, o Scarpa, Zaratio
Hulk E Alisson. e Alisson, que é o jogador de velocidade que o Atlético tem hoje. E lembrando, pensando um pouquinho com a cabeça do Cuca, é um cara que gosta, é um treinador que gosta muito de jogadores de velocidade pelos lados, né? Então, o Atlético vai ter que ir no mercado buscar hoje, só tem o Alisson. Ô, Valu, lembrando, né, que agora é o Cuca, o treinador, ele tinha um apreço muito grande pelo aquele jogador centralizado, né? Lembrando o ano de 2013, quando ele jogava com o Jô. Ele consegue fazer isso com o que ele tem em mãos hoje? Cara, Ou terá que se reinventar, mudar alguma coisa com as peças que ele tem, tá? difícil saber o movimento de mercado também que vai acontecer por parte do Atlético. Eu iria ali imaginando... A gente não sabe porque são várias questões. Então, o nosso telespectador tem que entender que é um exercício meramente assim, né? Ilustrativo. Ilustrativo, porque para falar disso aqui, a gente teria que falar também um pouco. O Batalha, ele vai voltar para ser volante? Ou vai, né? Então, eu imaginando um Atlético, de repente, num 4-4-2, só para ficar bem claro aí para o nosso telespectador, Scarpa, Zaratio, Hulk e Alisson. Eu começaria o ano dessa maneira. Os mesmos nomes que o Luiz levantou. E aí, Pedrão? Scarpa, eu daria uma oportunidade pro Robert, viu? Pro Alisson no meio-campo? Pro Robert no meio de campo. Eu acho que ele poderia, pelo menos, começar Lembrando que pelo... o recorte do Robert é muito curto, Pois né? é. São apenas 13 minutos jogados. Exatamente. 20 minutos e 3 partidas. Pois é, eu começaria com o Robert assim, mas pendente para dar uma oportunidade para o Bernard, até como o Cuca conhece bem o jogador, pode ajudar a recuperar, de fato. Como meia ou como atacante pela Bernard esquerda? pela esquerda, Pela com esquerda. certeza. E o Hulk centralizado. Davidson é uma boa reposição para ele. E aí, Mike? Então, pensando um pouquinho com o que o Cuca pode vir a pensar, com o que ele já fez, eu tentaria uma dupla de ataque, né? O Davidson e o Hulk como segundo atacante ali. Acho que renderia bem. Como 2013 mesmo, tinha o Jô ali, o Tardelli, né? São diferentes, mas eu tentaria isso. Aí o Scarpa na armação ali mais caindo pela direita e o Zaratio, sendo um terceiro homem ali. Só que tem aquela questão que o Zaratio muitas vezes não joga. Aí seria um problema. Mas aí eu tentaria o Alisson, dar uma sequência para ele. Então faz um exercício sem contar com o Zaratio. Tá, sem o Zaratio. Então eu tentaria o Scarpa na direita, né? O Alisson pela esquerda, né? um 4-4-2 também, e o Hulk e o Davidson no ataque. Deixaria o Hulk com bastante liberdade. O grande problema para montar esse ataque, o grande problema que vai fazer o Cuca e o atleticano quebrar a cabeça foi pro Palmeiras. Exatamente. Isso aí é um grande problema. Põe na tela os jogadores do Atlético que estão entrando no último ano de contrato. Tem aí pra gente? Entrando no último ano de contrato, hein? Vamos lá, é o Saravia, o Davidson, Lemos, Igor Rabelo, Batalha, Zaratio e Alan Franco. Só desculpa, o Lemos, se eu não me engano, acabou o contrato agora em dezembro de 24. 24. O dele foi... O dele foi 31. O do Lemos terminou agora. Mas enfim. Igor Rabelo tá aí, o Davidson, Saravia, Batalha, Zaratio. Ô Luiz, tem que fazer esforço para quais nomes? Quais nomes que você fala assim, cara, o Atlético tem que se virar, mas tem que já começar a pensar numa renovação para não ter lenga-lenga lá na frente? Rapidinho, os de cima, para mim, nenhum deles. Respeito muito a história do Rabelo com o Atlético, mas é nisso da parte de reconstrução. O Atlético chegou nesse momento, eu acho que o Rabelo o Atlético poderia estar procurando outros nomes. Cara, o Batalha é um jogador que foi muito bem agora em 24, pela idade um pouco mais avançada. Eu acho que também, assim, você tem que tentar negociar, mas não fazer também uma loucura. O Alan Franco é um jogador que eu gosto muito particularmente, eu acho que ele pode ser muito útil. E o Zaratio é o melhor deles, claro. O Zaratio entra muito naquela de, infelizmente, os últimos anos dele, as últimas temporadas dele no Atlético, cada vez jogando menos, com muitas lesões, né? E esse que é o ponto do Zaratio, porque tecnicamente ele é titular absoluto do Atlético, deveria jogar sempre. Mas esse que é o ponto. Sobre o Lemos, o contrato dele realmente foi prorrogado até dezembro de 25. Então. Ele ainda pertence ao Atlético. Já quase saiu para o Vasco, né, no meio do ano, na janela do meio do ano. Quase saiu para o Vasco, mas não se efetivou essa negociação. Ô Valu, eu entendo o Luiz falar a respeito do Zaratio. O Zaratio é um cara que
que depois de 2021, ele vem passando por essas lesões, né? 22, 23, 24, ele jogou bem pouco. Eu acho que o Gabriel podia até levantar o número de jogos do Zarate. O Atlético foi um dos times que mais entraram em campo na temporada de 2024. Foram 73 jogos em 2024 do Atlético. O Botafogo foi o que mais jogou, 75 partidas na temporada de 2024. Mas o Zarate ele teve um número muito baixo por causa das lesões. Eu acho que ele fez apenas 33 dos 73. Então ele ficou fora de 40 partidas do Atlético na temporada. Então é muito, é muito. Só para fazer uma comparação, o zagueiro que a gente estava falando que pode vir para o Cruzeiro, o Valentim Gomes, de 21 anos, ele fez 40 jogos na temporada passada. Mas lembrando que no futebol argentino o número de jogos é muito menor que no futebol brasileiro. Então tá aí, a minha preocupação quando eu vejo essa turma toda, tem jogadores que eu queria muito que continuasse no Atlético, que tivesse um desenvolvimento muito grande, e entre eles está o nome do Zarate. Porém, essa questão de lesões, quando teremos o Zarate saudável? Aí cabe ao departamento médico do Atlético cravar essa situação ou dar um melhor esclarecimento para o que tem, para o que sofre o Zarate, para não ter uma temporada boa, tão boa quanto foi em 2021. Valu? Só um detalhe importante, não sei se o Gabriel tem informação. Todos eles, contrato até dezembro de 25. Tá, então assim, você bem rápido nessa aí. O Lemos e o Rabelo eu correria para nem finalizar esse contrato, tá? São jogadores... Viraria moeda de troca? Não, cara, qualquer coisa. Esse jogador não pode estar no Atlético ou em qualquer clube, na minha opinião, e cair na zona do ostracismo, assim, de não ser útil. Tá? Eles não conseguiram na temporada de 2000, porque senão, mas chegou o Cuca, vai passar por uma reavaliação. É nessa aí que o Vargas foi ficando, né? Que o clube tem que avaliar também. Muitas vezes, não é atropelar o trabalho do Cuca, mas o Cuca, olha, o clube ele tem que ter um discernimento. Olha, esses jogadores aqui já estão... Então, eu lutaria para que esses jogadores tivessem um outro destino antes do final dos seus contratos. E todos os outros, com sinceridade... eu não correria na metade do ano, quando eles já pudessem assinar um pré-contrato com outro clube, para ir renovar um contrato. Eu não faria com nenhum dos outros jogadores, nem com Saravia, nem com Daverson, nem com Batalha, nem com Zarate, nem com Alan Franco. Para o Zarate, eu acho que é o ano sabático. Definitivamente, ele precisa de conseguir ficar saudável, porque eu também, dentro da linha que o Luiz disse, cara, jogador que tem potencial, e ele tem. Ele é titular no Atlético saudável, ponto. Sim. Mas você precisa de ter isso, porque chega um ponto que passa a não ser interessante essa equação. Você tem, ele é um dos melhores, mas se você não conta, não acontece. Então, exatamente. Fica no imaginário. A gente fala, dando o exemplo do Zarate, eu vou puxar para o exemplo do Arrascaeta. O Arrascaeta ele foi tratado para estar saudável em grandes jogos. E ele esteve saudável em grandes jogos e entregou. Então... Pedro, isso também é uma coisa que o Atlético precisa refletir. Como eu vou pagar por isso? Porque o salário dele não é baixo. Não. Então o atleta tem que pensar assim, eu vou pagar por isso. Acreditar que eu posso colocar ele saudável para 40 jogos na temporada, mas ele vai estar saudável. Ele vai ser um cara que vai ser diferente. Ele saudável é um top 3 no elenco do Atlético. Exatamente. Com certeza. Exatamente. É um jogador muito diferenciado. E os demais, assim, qual que você pegaria, diferente do valor, correria para pegar e tentar alguma forma de manter? Eu gosto do Batalha, eu gosto muito do futebol do Batalha. Eu acho que desses daí, assim, que seria imprescindível o Batalha. O Alan Franco depende do rendimento dele. Eu vou muito na linha do valor de segurar, esperar como é que ele chegaria no meio de temporada. Mas o Batalha, até pelo que ele entregou em 2024, conseguiu ser o melhor volante e o melhor zagueiro do Atlético no mesmo ano. A gente acabou de fazer uma votação aqui que a gente colocou o Batalha como o melhor jogador de meio campo. Então eu realmente acredito que o Batalha o seguraria. É o melhor zagueiro. O melhor zagueiro. Os demais eu esperaria chegar mais perto do meio do ano, porque o Atlético tem que pensar grande, né? E aí o Saravia, o Daverson é uma composição, mas no Palmeiras não era uma unanimidade, vai ser no Atlético? A gente fez aquela analogia do Flamengo e do Palmeiras,
mesmo, e o caso do Davidson é completamente absurdo. Exato. Então, assim, desse grupo aqui, tem somente 2 jogadores que foram titulares do Atlético mesmo, né? O Alan Franco, a partir do momento que ele chega, ele se torna incontestável na questão ali do meio campo, e o Batalha, que é um jogador de meio campo, acabou sendo incontestável na função de zagueiro. Só uma informação para você, Luiz, para todos aqui, para todo mundo que está acompanhando a gente. O Zaratio, na temporada que acabou agora, de 2024, dos 73 jogos do Atlético, ele jogou apenas 40. Ele jogou 40 jogos. Dos 40, 43, desculpa. Pera aí, Gabriel. 33? Pera aí. 33 jogos? Você tinha me falado 43, desculpa. Tá. Então retira a hora que eu falei 43, gente. É pior ainda, é 33. 33. De 73, ele jogou 33 jogos. Tá? Onde que eu falei 43, vira 33. E dos 33, ele teve 90 minutos em apenas 4. Nossa. Essa foi a temporada do Zaratio. Então, uma temporada realmente para ser esquecida. É triste para o jogador. Por ele, triste para o jogador. Ruim para o jogador. Porque a gente não está falando que o Zaratio não seja um jogador de qualidade, importante. O que estamos dizendo é que o Zaratio, na atual temporada, passou por lesões que o afastaram, que o colocaram numa situação difícil dentro do Atlético. Então, de 33 partidas que ele participou, 33, ele só concluiu 90 minutos. Torcedor atleticano, peço a sua opinião aí nos comentários sobre esses jogadores que terão seu contrato encerrado no final da temporada de 2025. Quais deles o Atlético já para começar a se movimentar em buscar uma renovação, né? Davidson, Maurício Lemos, Igor Rabelo, Zaratio, Alan Franco, Batalha. Qual desses jogadores que você gostaria que o Atlético já conversasse para uma renovação, né? O Zaratio, lembrando que o Atlético já tentou conversar com o jogador para uma renovação que está emperrada. Está emperrada a negociação, né, para a renovação de contrato do Zaratio. Vamos esperar agora aí com a chegada do técnico Cuca para saber como vai ficar esses jogadores aí que estão em fim de contrato no final da temporada, né? Lembrando que esses atletas que têm o seu contrato se encerrando no fim da temporada, pode assinar um pré-contrato com qualquer clube no meio dessa temporada, e o Atlético não receberia nada com a saída do jogador. Então deixa a sua opinião nos comentários, não esquece de deixar o like e ativar as notificações para receber os próximos vídeos.